Na QSP, Consultoria Estratégica de Marketing, criamos soluções baseadas em análises rigorosas e soluções estratégicas criativas através das mais recentes metodologias. A parceria com os nossos clientes garante a melhor orientação nas suas decisões de marketing e a efetiva criação de valor. Novos estudos atendem aos atuais desafios de mercado para assegurar um posicionamento competitivo, inovador e sustentado das empresas no mercado. Uma resposta global e integrada nas principais vertentes da consultoria estratégica de marketing e branding. O QSP Summit é hoje um espaço privilegiado de reflexão dos principais temas de marketing, indispensável aos profissionais mais atentos. QSP, Consultoria de Marketing, Razão, Emoção, Consumidor, Mercado. Pergunta a si mesmo o que sente quando lhe oferecem algo. A oferta tem sempre um significado positivo. E o brinde não é só uma simples oferta. É uma ligação que permanece com o seu cliente, colaborador ou amigo. Publicite a sua marca de forma eficaz. Crie uma campanha original. Ao oferecer um brinde, lembre-se que está a oferecer a sua marca. Desde o brinde mais simples ao brinde mais extravagante, a sua imaginação é o limite. Esta simples estratégia de marketing confere à sua empresa visibilidade, que começa no momento da oferta. A ligação emocional do cliente com a sua marca está garantida. Aposte no brinde. Aposte na criatividade. No brinde. Ideias mais criativas. Sejam bem-vindos à 11ª edição das Jornadas de Marketing do SCAP. Para quem não conhece este miúdo que está aqui ao meu lado, é o Mark. Foi uma mascote oferecida ano passado por um dos apoios que as Jornadas de Marketing obtiveram, que foi a Adereço. Está cá oficialmente pela primeira vez e é o vosso anfitrião. Eu sem mais demoras, vou passar a palavra ao coordenador do curso da licenciatura de Marketing do SCAP, ao engenheiro Oliveira Magalhães, que também certamente são se importantes. Muito bom dia a todos. Começaria por cumprimentar a Sra. Presidente do Instituto Politécnico do Porto, o Sr. Presidente Dr. Olimpo Castilho do SCAP, o Sr. Vice-Presidente, colegas, alunos, e, acima de tudo, dar as boas-vindas a estas 11ª Jornadas de Marketing. É com muito orgulho que organizamos mais umas Jornadas de Marketing, que são totalmente da responsabilidade dos alunos. Este ano posso-vos dizer que fizeram mais uma vez um trabalho magnífico e numa altura em que se fala tanto de crise, e nós estamos já cansados de ouvir falar de crise, há uma coisa que eu tenho que dizer.
neste grupo que organizou as jornadas de marketing, não encontrei nunca, a chamada geração Arrasca. E também vos vou dizer outra coisa. Também não encontrei a geração desenrascada, que é algo que me preocupa muito. Porque acho que nem devemos estar à rasca, nem tomarmos como, digamos, rumo da nossa vida, sermos desenrascados por natureza. E o que é que eu vi durante a organização destas jornadas, que já dura cerca de 6 meses? Portanto, nós fizemos a primeira reunião em outubro, para traçarmos, digamos, as linhas de orientação das jornadas. O que é que eu verifiquei? Verifiquei que estava a trabalhar com uma equipe muito profissional, competente, que trabalhou sempre com muita dignidade, que soube estar sempre à altura das suas responsabilidades, independentemente do resultado destas jornadas. Estão já por si de parabéns pela forma como desenvolveram todo esse trabalho. Também vos posso dizer outra coisa, isto é só uma questão de pormenor. Todos os anos, normalmente a um mês de começarem as jornadas, eu sou chamado para pôr ordem na casa. O que é que quer dizer? Na fase final, em que o stress aperta um bocadinho mais, os nervos vêm à superfície e as coisas começam às vezes a correr mal entre os alunos que estão na comissão. Nem isso se passou este ano. Portanto, estão mais uma vez de parabéns, porque deram um exemplo de que, mesmo em situações de stress, conseguem já trabalhar e conseguem, acima de tudo, resolver os seus problemas. Se calhar, alguns dos nossos políticos deviam vir para o SCAP, porque eu creio que estes alunos dariam um bom exemplo de como é trabalhar sem se magoarem mutuamente. Não quero alongar-me, quero apenas desejar que gostem destas jornadas e, acima de tudo, aprendam. Aprendam, porque o contacto que estas jornadas nos permitem, nomeadamente com os profissionais das várias empresas que aqui estão, são um ótimo exemplo para todos vocês. Muito obrigado. Vou aproveitar para agradecer em nome da Comissão Organizadora as palavras do Engenheiro Oliveira Magalhães. Gostava de convidar o excelentíssimo Sr. Presidente do SCAP, do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Dr. Olímpio Castilho, também a proferir umas palavras. Bom dia a todos. Sr. Presidente do Instituto Politécnico do Porto, Sr. Vice-Presidente do SCAP, Sr. Diretor do curso de Marketing, caros colegas docentes, não docentes, caros alunos, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com muito prazer que estou aqui presente na sessão de abertura das 11ª Jornadas de Marketing do SCAP. Como o diretor de curso já referiu, trata-se de uma iniciativa dos alunos que já vai na 11ª edição. São eles que, ao fim e ao cabo, desde a primeira hora, asseguraram o essencial na organização destas jornadas. Este ano, curiosamente, o SCAP também comemora o seu 125º aniversário. E eu gostava de salientar o seguinte: o curso de Marketing é, digamos, um dos novos cursos do SCAP, se assim se pode dizer. Porque, tradicionalmente, existiam na escola 3 cursos. O curso de contabilidade, ou de contabilista, o curso, na altura chamado de aduaneiro, e o curso de correspondente de línguas estrangeiras, que hoje é, digamos, o equivalente, desculpem a expressão, à assessoria e tradução. Se não estou em erro, no ano de 1998, introduziu-se um 4º curso, que é uma nova geração, ao fim e ao cabo, de cursos, desculpem também a expressão, curso de marketing. Depois do curso de marketing já tivemos também aqui mais 2 novos cursos, o último dos quais este ano, o curso de gestão das atividades turísticas. Isto, portanto, realça o seguinte: uma escola centenária que se renova permanentemente. E eu gostava de salientar este aspecto porque eu acho que é extremamente importante nos tempos de hoje esta postura. É preciso não esquecer a nossa história, mas nós não nos podemos sentar
muito sossegados à sua sombra, nada mais fazer e apenas colher os louros daquilo que a história nos proporcionou. É preciso pensar no futuro, é preciso projetar o futuro, é preciso estar atento às mudanças constantes do mundo que hoje é aquele em que vivemos e que, como todos sabem, está em permanente evolução, quando não em convulsão. Não me queria alongar muito mais, mas queria naturalmente desejar a todos umas ótimas jornadas. Queria naturalmente agradecer, em primeiro lugar, à Comissão Organizadora por todo este trabalho e por todo este empenho. Em segundo, aos oradores que aceitaram aqui vir e que seguramente lhes vão trazer algo de muito importante, que é a experiência, ao fim e ao cabo, que todos procuram e o exemplo também que todos gostam de ter. Portanto, estes dois agradecimentos e também a esperança segura de que no final as pessoas vão ter a sensação de que valeu a pena estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de convidar a professora Rosária Gamboa, Presidente do Instituto Politécnico do Porto. Bom dia a todos. Senhor Presidente do SCAP, caro amigo, Dr. Olimpo Castilho, senhores membros dos órgãos de gestão do SCAP, neste caso, Sr. Vice-Presidente, Sr. Coordenador de curso do SCAP, Engenheiro Oliveira Magalhães, também outro estimado amigo, restantes docentes e, de uma forma muito especial, queridos alunos. É um imenso orgulho para uma Presidente de um Politécnico do Porto estar numa jornada que já tem esta dimensão, este impacto e que é completamente organizada por alunos de todos os anos. Isto significa muito em termos daquilo que é a força, a capacidade, a autonomia, o profissionalismo, a motivação, o empenho, a qualidade, no fundo, do que são os alunos do Instituto Politécnico do Porto e a forma como vivem e participam na vida académica e como a entendem. Por isso, eu queria dizer-vos que todos nós nos sentimos muito orgulhosos de vocês e como tal, eu gostava de expressar o meu muito obrigada por aquilo que vocês têm feito. Este obrigada dirijo em particular, neste caso, à organização, mas obviamente extensível a todos aqueles que são capazes de fazer uma coisa tão necessária no mundo contemporâneo. Aquilo que dizia há bocadinho o Dr. Olimpo Castilho, se calhar muita gente, a começar por os nossos políticos, mas não só. A política, ao longo de toda a cadeia de valores que atravessa a nossa sociedade, sermos capazes de fazer uma coisa que é trabalharmos em conjunto, entendermos em conjunto. E vocês fazem. Esta comissão organizadora tem alunos de todos os cursos, desculpem, de todos os anos ao longo do curso e é capaz de fazer esta coisa fantástica com um imenso impacto, que é organizar algo que sai de dentro de si, do seu próprio curso, e que se projeta de uma forma extraordinária e com um elevado impacto no exterior. Depois gostaria muito de dizer que com certeza que isto só é possível porque há uma escola que consente e com a carinha. Muito obrigada, Dr. Olimpo Castilho, e toda a direção, porque de facto a maneira como organizam e potenciam a vida académica dentro do SCAP permite este acolhimento, permite que estas coisas aconteçam. E, aliás, sinto isso muitas vezes, que o orgulho começa aqui dentro do SCAP, naquilo que vocês fazem. E depois, um obrigada muito especial na pessoa do coordenador de curso, mas muito sentidamente extensível a todos os professores, por aquilo que é a força do Politécnico. A força do Politécnico está exatamente no seu modelo de ensino. E o seu modelo de ensino é a capacidade de articulação constante entre aquilo que é o conhecimento, o que é a tecnologia de suporte ao conhecimento e aquilo que é o mundo real, e neste caso o setor empresarial. Vocês demonstraram-no. Ao longo e esta é a 11ª jornada de marketing, vocês foram capazes, e eu estive ainda ontem a percorrer, porque alguém teve a amabilidade, a doutora Susana, de me fazer chegar um resumo do que tem sido
o vosso programa durante estes anos todos, a forte articulação que vocês têm com o tecido empresarial. Vão estar aqui excelentes oradores, como já estiveram noutros anos. E esses excelentes oradores que foram contactados por vocês, que vocês conseguiram trazer cá, numa percepção exata daquilo que deve ser o ensino articulado com as necessidades do mercado, percebendo o que é que o mercado precisa, adivinhando, e isso é uma das funções do marketing, adivinhando de uma forma perspectiva aquilo que vai ser o futuro, como dizia há bocadinho o Dr. Olimpo Castilho também, e ser capaz de responder de uma forma proativa a todo este desafio. Vocês têm-no feito, e com certeza que também o têm feito, porque têm professores que os ensinam a olhar assim. Porque também nós só vemos aquilo que aprendemos a ver. Por isso, muito obrigada aos professores do marketing, a todo o SCAP, por esta demonstração daquilo que é verdadeiramente o modelo de ensino do Instituto Politécnico do Porto, e neste caso do SCAP. Esta articulação constante com a prática, com a vida real, este acompanhamento. Vocês têm uma jornada que tem um tema fantástico: criatividade, inovação, disrupção, que é tantas vezes necessária para que a inovação aconteça, tendências. Eu tenho a certeza, por aquilo que vi do que tem sido durante estes anos e do que está no programa, que de facto estas jornadas vão ser um marco muito importante na inovação, porque vocês dentro do SCAP já são inovação, já são, e espero que saibam ser também no momento certo de disrupção, para criarem novas tendências e acima de tudo serem aquilo que é dentro do SCAP e dentro do Instituto Politécnico do Porto e da sociedade onde vocês vão ser acolhidos, acima de tudo, fortes elementos de introdução de valor em toda a cadeia. Muitos parabéns, sinceros, muito sentidos. Muito obrigada. Boas jornadas. Muito obrigado, professora. Vamos então dar início às jornadas. Eu não sei se o Marco quer dizer algumas palavras, ainda não é desta. Muito bem, só um slide com umas pequenas recomendações. A primeira recomendação nós já não a cumprimos porque já estamos atrasados e peço-vos mais uma vez desculpa. Outra recomendação é que as conferências serão realizadas à porta fechada e gostava que evitassem ao máximo de entrar ou sair durante o período de conferências. Por favor. Colocarem os telemóveis em silêncio. Relativamente aos momentos de intervalo, coffee breaks e almoço, nós vamos ter cá os nossos oradores, bem como os professores. Acho que devem aproveitar para estar em contacto com os nossos oradores e com os professores e até mesmo com a comissão organizadora. Tá bem? Aproveitem todos esses momentos. Durante as conferências, evitem qualquer tipo de ruído. Os barulhentos serão obrigados a ausentar-se. E sejam, por favor, informais, porque nós também o vamos ser, nós e os oradores, está bem? Eu vou passar a apresentar então o nosso primeiro orador. É licenciado em Marketing pelo SCAP, esteve em Erasmus em Aachen, na Alemanha. Bruno Ferreira é consultor de Marketing e Market Research na QSP, Consultoria de Marketing, bem como responsável técnico pela área de estudos do mercado da empresa. Atualmente é mestrando de Marketing pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Colaborou em diversos projetos de Market Research, Benchmarking, Strategic Marketing e Marketing Planning em diferentes setores de atividade, tais como telecomunicações, retalho, saúde, bem-estar, informática, mercado sénior, entre outros. A análise de mercados nas suas duas vertentes, qualitativa e quantitativa, ocupa grande parte da sua atividade profissional. Vem ao SCAP apresentar o estudo Social Network Behavior, realizado pela QSP e, como já conhece os cantos à casa, vai abrir as 11ª jornadas de marketing. Bruno. Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o gentil convite, em meu nome pessoal e em nome da QSP, para estar presente nestas jornadas de marketing. Como foi dito, eu fui estudante do SCAP e, portanto, é um enorme orgulho voltar aqui a esta instituição, agora noutra condição, e como também julgo que será, de alguma forma, um orgulho para a própria instituição receber alguns dos seus aqui.
Agradeço ainda em nome da Comissão Organizadora o convite para apresentar o estudo Social Network Behavior. Foi um estudo realizado pela QSP. Não vou apresentar, obviamente, o estudo todo, porque senão no dia a seguir acabava o negócio da empresa, porque é isso que nós vendemos, mas tentarei dar uma abordagem, dar alguns indicadores recolhidos durante esse estudo. Os tópicos da minha apresentação: inicialmente irei fazer uma breve apresentação da QSP Consultoria de Marketing, já viram no vídeo algumas coisas, mas vou acrescentar outras, e depois numa segunda fase então entrarei no próprio estudo. Farei um breve enquadramento do que é que nos levou a fazer o estudo e o porquê da necessidade de fazer este estudo. Depois a metodologia de estudo, conteúdos e as redes sociais analisadas. Depois a apresentação de alguns resultados e, finalmente, uma apresentação de umas notas finais com conclusões e recomendações, se é que posso tomar essa liberdade. A QSP Consultoria de Marketing foi criada em 2004, atua ao nível da consultoria estratégica de marketing, quer através de estudos qualitativos, quer quantitativos. Tem sede no Porto, mas tem um âmbito de atuação nacional. Estou lá desde quase o início da empresa, desde que saí aqui do ISCAP. É uma empresa que tem vindo a crescer gradualmente, fruto em grande parte da conferência que organizamos todos os anos, o QSP Summit, que alguns alunos do ISCAP tiveram a oportunidade de estar presentes, e que tem trazido a Portugal algum dos grandes gurus do marketing. Este ano trouxemos o professor David Acker, provavelmente um orador que já vos foi apresentado em alguns papers para estudo, certamente. O âmbito de intervenção da QSP está representado neste flow. Temos estudos qualitativos e quantitativos, numa primeira fase, que servem de diagnóstico e auditoria às empresas que nós analisamos, ou às organizações, não tem que ser necessariamente empresas. Depois dessa parte de diagnóstico, geralmente temos a definição de planos estratégicos e táticos de marketing. E depois, numa fase posterior, se as empresas assim o entenderem, fazemos o acompanhamento e a implementação das estratégias e táticas definidas, recorrendo depois à consultoria e outra vez a estudos qualitativos e quantitativos de follow-up das estratégias implementadas. O portfólio de serviços da empresa é este aqui apresentado: Marketing Management, onde se inclui planos de marketing, planos de negócio, planos de fidelização, ou seja, nesta parte existe uma parte analítica e depois também a parte de toda a orientação estratégica. Auditoria e diagnóstico, que cinge-se exclusivamente à parte analítica. Depois temos uma área de estudos de mercado através de entrevistas face-to-face, online, telefónicas, onde nós controlamos todo o processo, desde o briefing recebido por parte do cliente, definimos o estudo que vai ao encontro desses objetivos. Depois temos uma área de branding, que nós demos uns nomes engraçados, pelo menos consideramos como tal. O Tech Brand, que é um estudo de notoriedade, o Check-up Brand, que é um estudo de posicionamento, e o Brand Report, que é um estudo de personalidade da marca. Depois temos uma parceria internacional com a MindLab Internacional, onde somos representantes desta empresa em Portugal e nos países de língua portuguesa, de estudos de neuromarketing, onde utilizamos técnicas de eye tracking, EEG e biométricas, ou seja, eye tracking basicamente é colocar uns óculos no consumidor que faça determinados estímulos, indica o fluxo do olhar e a reação a determinado estímulo por parte do consumidor. Depois o EEG, que registra as reações cerebrais a estímulos e pode registrar reações positivas ou negativas, consoante os estímulos. Depois biométricas, estamos a falar de stress de voz, condutância de pele, respiração, etc. Dentro do neuromarketing temos também alguns estudos tipificados. Depois temos consultoria, normal, e estudos setoriais tipificados. Já realizamos o Barómetro Seniors, temos o Spa and Wellness Consumer e o Social Network Behavior, que foi o último que realizamos. Estes estudos são estudos multi-cliente, ou seja, são estudos chave na mão, o estudo está feito
não é desenhado à medida de um cliente em particular, mas é desenhado de uma forma global e depois os clientes é que manifestam o seu interesse ou não de adquirir o estudo. Temos também o guia Marcas que Marcas, que é um suplemento no Diário Económico, onde inclui as marcas com maior notoriedade em Portugal num conjunto de categorias de produtos e serviços, e o QSP Summit, que eu já falei um bocadinho sobre ele. Passo então a apresentar o tema da minha apresentação, o Social Network Behavior. Começo por um breve enquadramento. Ou seja, este estudo surge pela necessidade de informação, porque não existia muita informação sobre esta matéria, nomeadamente em estudos deste género, porque as redes sociais estão de facto a alterar os hábitos de vida e a forma de comunicação global, seja no mundo e particularmente em Portugal. Ou seja, as redes sociais vieram aproximar as pessoas, encurtar distâncias. Isto também deve-se muito à disseminação do acesso à internet, obviamente. Em Portugal, apesar de não existirem dados totalmente fechados, estima-se em cerca de 4 milhões de utilizadores de redes sociais em Portugal, segundo dados do Barem Internet, da Marktest. Ou seja, 3,6 milhões em 2009, portanto, provavelmente agora teremos em cerca de 4 milhões. Ou seja, 25% dos portugueses acedem frequentemente a redes sociais, o que representará cerca de 80% total dos internautas. Outra coisa que se verifica é a proliferação de redes sociais, ou seja, cada vez temos mais redes para diferentes finalidades e cada vez as pessoas utilizam mais redes, ou seja, para cada fim adaptam e escolhem a rede adequada a esse fim. Temos redes utilitárias e redes mais dedicadas ao lazer, à diversão, ao entretenimento. Nas utilitárias podemos estar a falar, por exemplo, do LinkedIn, que é uma rede marcadamente profissional. De lazer, por exemplo, o i5, que é uma rede, ou seja, muito associada até a um segmento mais juvenil. E depois temos redes que nascendo com uma finalidade, migraram de alguma forma e são hoje em dia mais globais, como por exemplo o Facebook, que nasceu com finalidade essencialmente de lazer, diversão, de entretenimento, de contacto com os amigos, mas que depois hoje em dia as marcas já utilizam cada vez mais como uma forma de comunicação e tem estas duas vertentes. As redes sociais são basicamente, ou seja, quando falamos em redes sociais, temos sempre quase que interiorizamos que as redes sociais são os sítios, os websites, como o Facebook, o LinkedIn, onde elas acontecem. Mas as redes sociais sempre existiram no nosso dia-a-dia. Aqui a única diferença é a tecnologia que está por trás e que de alguma forma facilita e intermedia as relações sociais. E aqui, uma grande vantagem, vou apresentar aqui um pequeno vídeo, se calhar muitos de vós até já ouviram, mas que dá aqui um ponto que eu gostava de salientar. Networks get things done. Whether it's sending a letter or lighting your home, networks make it happen. To get from Chicago to Santa Fe, we need to see the network of roads that will get us there. We see that Chicago is connected to St. Louis, which is connected to Dallas, which is connected to Santa Fe. Of course, people networks can help us with finding jobs, meeting new friends, and finding partners. You know how it works. Bob is your friend, and he knows Sally, and Sally's friend Joe has a job for you. This is a network of people, a social network. Yay! The problem with social networks in the real world is that most of the connections between people are hidden. Your network may have huge potential, but it's only as valuable as the people and the connections that you can see. Boo! This problem is being solved by a type of website called a social networking site. These websites help you see connections that are hidden in the real world. Here's how it works. You sign up for a free account and fill out your profile. Then you look for people you know. When you find someone, you click a button that says Add as Friend. Once you do this, you and that person have a connection on the website that others can see. They are a member of your network, and you are a member of theirs. What's really cool is that you can see who your friends know and who your friends' friends know. You're no longer a stranger, so you can contact them more easily. This solves a real-world problem because your network has hidden opportunities. Social networking sites make these connections between people visible. Like a map for a highway, they show you the people network that can help you get to your
next destination, whether it's a job, a new partner, or a great place to live. Your network is suddenly more useful. Ou seja, aqui a grande questão das redes sociais, entre várias outras, é este lado de permitir saber quem está à frente nas nossas redes. Quando utilizamos as redes sociais, mesmo no nosso dia-a-dia, temos alguns objetivos. E as redes sociais, online, os sítios, os websites, permitiram isto, que é, conhecemos a rede de relações entre a nossa rede e daí ser mais fácil alcançar um objetivo. Por exemplo, se estamos à procura de um emprego, é mais fácil chegar à pessoa, saber o caminho que nos leva até determinada pessoa. Por exemplo, se queremos conhecer, estamos interessados numa namorada, também é mais fácil saber como chegar lá. E muitas vezes as redes sociais têm esse lado, que são quase transpõem a primeira barreira de contacto, que é difícil muitas vezes o fazer. Depois, também as redes sociais são facilitadoras porque é muito mais fácil ser interventivo nas redes do que na vida real. É muito fácil carregar no botão like do Facebook, mas provavelmente é difícil dizer a alguém que se gosta dela, pessoalmente, não é fácil. Depois também é muito mais fácil ser interventivo nas redes do que presencialmente. Vemos até pelo sucesso das petições e das manifestações online. Ou seja, nas petições geralmente é um absurdo de pessoas que aderem e depois quando vai para a vida real, nem sempre essas pessoas vão para a rua porque é fácil, não dá trabalho. E também é, de alguma forma, um lado muito cultural, porque, ou seja, o não dar trabalho, nomeadamente em Portugal, é algo que é valorizado. Infelizmente é um pouco assim, como se prova atualmente. Depois também temos que as redes sociais aumentaram a sua projeção pelas novas plataformas de acesso, como sejam telemóveis e tablets e outros aplicativos. As redes sociais têm uma característica que é esta dicotomia entre a privacidade e a exposição, ou seja, por um lado as pessoas querem gerir a privacidade, mas por outro lado as redes sociais só servem se houver alguma partilha de informação e existir alguma exposição, porque senão deixam de fazer sentido. Depois veio acelerar a velocidade da informação. Qualquer coisa, hoje em dia, qualquer notícia atinge dimensões gigantescas em pouco tempo. Veio colocar o problema, ou não é bem o problema, também a oportunidade e acelerar esta questão da integração dos meios. Cada vez mais as redes sociais servem como complemento a outras estratégias noutros meios, como a TV, a rádio. Depois também surge o problema do share of mind. Um dos pontos que estudamos no nosso estudo foi esta questão do share of mind, ou seja, a partilha de atenção com outros meios. Mesmo quando as pessoas estão a ver televisão, muitas vezes têm a televisão ligada, mas estão a navegar nas redes. E até que ponto é que estão a prestar atenção à televisão é uma grande questão para a qual não existem estudos nem respostas. Depois é importante saber estar nas redes. Saber estar muitas vezes não é participar muito nem muito ativamente, mas deixar fluir a informação que rodeia a rede social, nomeadamente das marcas e das empresas. Ou seja, por exemplo, agora tivemos o caso do candidato a deputado, o Fernando Nobre, que decidiu apagar a sua página no Facebook e provavelmente aquilo teve um impacto brutal que se calhar foi pior a emenda do que o soneto, digamos assim. Depois temos a questão da gestão das crises e que é fundamental. Por exemplo, também trazendo um caso recente, o caso da Inzitel, que as pessoas provavelmente não estavam preparadas para o impacto das redes e não sei se sabem qual é o caso, mas foi uma reclamação de uma cliente e que depois aquilo atingiu uma dimensão brutal. Também tiveram azar, é um facto. Meteram-se com uma pessoa que são os que nós apelidamos os YUBs, que são pessoas que têm uma grande capacidade de disseminar a informação. E também, nesse aspecto, tiveram azar, mas também não tinham habilidade para gerir. Como disse, é uma questão também de intervenção social. É também uma forma de combate à solidão, porque é mais fácil estar atrás de um ecrã do que presencialmente. Apesar de não potenciar, estudos demonstram que não potencia a solidão. O que eu tinha dito há pouco, de alguma forma, transpõe a primeira dificuldade, ou seja,
a barreira do primeiro contacto, e muitas vezes as pessoas depois dessa ultrapassada é muito mais fácil interagir fora da rede. É uma base de informação poderosíssima, onde a informação nem sempre está filtrada. Depois temos também o problema que verificamos no nosso estudo do grau de familiaridade com as plataformas. Existem muitos utilizadores que, quando definem as suas definições de privacidade, existem alguns que o fazem por conhecimento, mas existem muitos outros que o fazem porque não sabem, porque nem sempre é intuitivo e fácil gerir estas definições. E até também porque um dos dados evidenciados no nosso estudo é que o acesso às redes e a utilização depende muito do perfil do utilizador, nomeadamente a idade. Cada vez mais há pessoas com mais idade a aderir às redes e nem sempre têm tanta familiaridade com esta gestão das plataformas. Nas redes sociais também existe a representação do eu e a disputa da atenção. Todos que estão nas redes sociais, de alguma forma, pretendem ter atenção. Ninguém publica nada para os outros não lerem. Mesmo quando aqueles que dizem escrevem para si, isso não é de todo verdade. As redes sociais são também uma fonte de informação nesse sentido e também uma forma de fazer-se escutar. As redes sociais também vieram trazer outra coisa. Não só as redes sociais, mas mesmo, por exemplo, os blogs, que são quase um passo intermédio entre os websites e as redes sociais. Ou seja, qualquer pessoa hoje, qualquer indivíduo está apto a ser um opinion maker, digamos. Todos temos poder de intervenção. Existem, inclusive, casos de pessoas que começaram nos blogs, por exemplo, e que hoje em dia migraram para jornais, para TVs e que têm espaço nesses canais. Depois também temos o problema das conexões versus interações, ou seja, nas redes também existem, nas redes sociais físicas, laços fortes e laços fracos. Muitas vezes aceitamos alguém como amigo só porque fica mal dizer que não. Ou seja, muitas vezes acontece isso. Quer dizer, a vizinha do lado quer ser nossa amiga e nós não temos vergonha de dizer que não e temos que aceitar. Um pouco acontece muito isso. E pronto, dado este breve enquadramento, passo agora a apresentar a metodologia do estudo. Ou seja, isto foi um estudo realizado através de uma plataforma online, junto de uma amostra com um painel constituído por mais de 70 mil participantes. Foi utilizado um inquérito fechado e estruturado de forma a garantir a coerência dos dados. Para cada resposta, os respondentes poderiam ser ou não elegíveis. Havia logo um filtro inicial que tinham que ser utilizadores de redes sociais, independentemente de de que rede. E depois a amostra foi proporcional pelas variáveis demográficas, região, idade e sexo, de acordo com o perfil dos internautas portugueses, porque não havia dados relativamente ao perfil dos utilizadores de redes sociais, pelo menos dados credíveis. O estudo está dividido em duas partes, um bloco dedicado ao perfil do inquirido, onde apresentámos uma caracterização sociodemográfica, hábitos de leitura e aplicações de internet, que serve para saber mais sobre os respondentes, mas também, por outro lado, para depois poder cruzar essa informação, e nos estudos de mercado é importante cruzar a informação com o perfil do utilizador. No perfil do utilizador temos a utilização de redes sociais, interação e comportamento nas redes, finalidade das redes, privacidade nas redes, consumo e marca nas redes sociais. Algumas questões foram colocadas por redes, que faziam sentido, e outras pelas redes em geral, e que nos dá uma perspectiva global das redes sociais. As redes sociais analisadas foram as que estão aqui. Algumas não têm expressão, de facto. Aqui, entre estas, as que têm expressão em Portugal são o Facebook, o i5, YouTube e depois Twitter e LinkedIn menos, mas também com alguma projeção, enquanto as outras não têm grande impacto. Inclusive o MySpace também no nosso estudo não teve grande impacto. Em termos de resultados, vou apresentar, como disse, alguns indicadores. No nosso estudo verificou-se que, de facto, as redes sociais servem essencialmente
para reforçar e aprofundar as relações interpessoais e relações sociais pré-existentes. Ou seja, muitas vezes, apesar de podermos ter muitos amigos, muitas conexões, são aqueles com quem nos conhecemos fora da rede, com quem mais nos relacionamos. Amigos próximos, familiares e conhecidos são o público mais representado nas conexões dos utilizadores portugueses de redes sociais, neste nosso estudo, bem como aqueles com quem estes mais interagem. Ou seja, por exemplo, em termos de celebridades, que algumas pessoas têm celebridades, provou-se que depois a interação com essas mesmas celebridades é muito residual, quase que não existe. E quanto mais próximo ao círculo de amigos e mais fechado, maior é a interação. Depois verificamos também, respondendo logo ao ponto do enquadramento prévio, que a utilização das redes sociais é utilizada para diferentes finalidades e para cada finalidade utilizam-se diferentes redes sociais. Apenas 13,8% dos inquiridos referiram utilizar apenas uma rede, que é um dado bastante interessante e que demonstra bem esta proliferação das redes, sendo que destes a maioria utiliza o Facebook. É a rede mais utilizada. Depois verificou-se também que existe uma migração entre redes. Não sabemos bem se será uma moda, se será as funcionalidades, utilidades associadas, o que será, esse ponto não estudamos, mas verificamos que, ao passo que o Facebook é a rede social mais utilizada, 92,5% dos inquiridos referiu utilizar esta rede, mas verificamos que quem utiliza o Facebook o faz há mais tempo do que quem utiliza, por exemplo, o Wi-Fi, ou seja, o que indicia que há uma migração entre as redes. Verificamos também que o YouTube, que não é bem encarado como tal, não é bem encarado como uma rede social pelos inquiridos, mas que nós consideramos porque já tem características de rede social, é uma rede mais estável, ou seja, as pessoas quando utilizam já utilizam há um tempo médio mais estável, nem tão longo nem tão curto. Apesar das novas plataformas de acesso à internet e às redes sociais, estas ainda são muito residuais na utilização. Apenas 19,2% que acedem às redes sociais referiram fazê-lo através do telemóvel e apenas 1,3% através de tablets. Ou seja, provavelmente se o estudo fosse realizado hoje, este estudo foi realizado a recolha de dados no final do ano anterior, provavelmente já haveria algumas diferenças, acredito eu, porque os tablets foram muito desenvolvidos neste período e em termos de distribuição. Verificou-se que, apesar das redes sociais serem utilizadas como uma ferramenta de trabalho, ainda o são essencialmente como uma forma de diversão e entretenimento. 92,2% dos utilizadores de redes sociais utilizam para fins de diversão e entretenimento, apenas 41,3% o faz por razões de trabalho. Aqui os dados divergem muito consoante a rede social, nomeadamente, por exemplo, o LinkedIn é muito utilizado para trabalho, ao passo que o Wi-Fi é quase exclusivamente para diversão e entretenimento. Mas depois também temos aqui um dado interessante e que nos surpreendeu, que, por exemplo, o YouTube, que é uma rede que, pelo menos, tínhamos a noção prévia que seria mais utilizado para diversão e para consultar uns vídeos, é muito utilizado hoje em dia por razões de trabalho, para finalidades profissionais. E que foi um dado curioso. Em termos de, depois tínhamos um último capítulo de marcas e que se calhar será a parte mais interessante também para trazer aqui. 60,4% dos utilizadores referiram ter páginas de marcas nas suas conexões e cerca de 56% afirmaram visitar regularmente páginas de marcas. Isto apesar da interação no nosso estudo não ter sido muito elevada. Por outro lado, verifica-se que em termos dos conteúdos, daquilo que os consumidores mais valorizam, além das questões relacionadas com a informação sobre o produto, o mais valorizado foi passatempos e concursos e informação sobre promoções e depois a opinião dos outros utilizadores, o que demonstra bem que as redes sociais, mesmo quando as pessoas
quando os utilizadores não interagem com as marcas, a opinião de terceiros pode influenciar a forma como percepcionam as marcas e a forma como estas são vistas pelos utilizadores. É muito tempo despendido nas redes sociais. 62,4% dos utilizadores de Facebook dedicam em média mais de 30 minutos de cada vez que acedem às redes, sendo que uma grande maioria o faz todos os dias. Se vos perguntar a vós, provavelmente, se pedir para aqui um pequeno exercício, um pequeno estudo de mercado local, se perguntar a quem é que não vai ao Facebook todos os dias, se calhar levantam meia dúzia de pessoas o braço, creio eu. Tirando fins de semana, que ao fim de semana há de facto um decréscimo no acesso às redes sociais. Então, como notas finais, são alguns dados. Depois, se quiserem colocar algumas questões sobre o estudo, posso apresentar. As redes sociais online são ferramentas de intermediação facilitadora das relações sociais. Ou seja, as relações sociais não são nada de novo, a tecnologia é que é o plus. O perfil do utilizador nas redes sociais é muito importante. Existem vários perfis. Aquele caso que estava a dizer, por exemplo, da Inzitel, que o caso foi exponenciado pela gestora de conteúdos dos blogs da SAP. Ou seja, é aquela questão que eu estava a referir de terem tido azar. São considerados os IUBs, são indivíduos que possuem uma influência considerável na disseminação da informação no âmbito da sua rede social. Conhecer estes elementos é muito importante porque têm um potencial de angariação para as marcas, nomeadamente, muito grande. Ou seja, são pessoas que geralmente têm uma rede muito alargada de contactos e que facilmente disseminam a informação. Curiosamente, estes nem são, geralmente disseminam a informação pelos seus contactos, mas nem são os mais interventivos. Geralmente, os mais interventivos são as pessoas que têm menos contactos nas suas redes. Quando eu digo interventivos, é postar comentários, mensagens nas redes. Verificamos que o share of mind é de facto um problema. As técnicas utilizadas na audiometria televisiva não dão resposta a esta matéria. 60% dos inquiridos referiram que, enquanto navegam nas redes, têm a televisão ligada. E destes, metade referiram que não estão a prestar atenção à televisão. Ou seja, os dados da audiometria televisiva, provavelmente, e cada vez vai-se agravar mais, não têm, pelo menos com as técnicas utilizadas atualmente, não perdem muito, pelo menos alguma fiabilidade. Depois há aqui um lado da participação ativa versus controle. Ou seja, as pessoas gostam de participar nas redes, mas por outro lado há uma forte vocação de controlar. Controlar o que é dito sobre nós, controlar, por exemplo, os pais que controlam o que os filhos fazem nas redes, os namorados que veem o que as namoradas estão a fazer, etc, etc. Ou seja, há aqui uma forte vocação também de controle nas redes. E a presença muitas vezes justifica-se por esse facto. Todos gostamos de saber o que dizem de nós. As redes sociais são uma forma de co-criação de valor. Ou seja, as marcas... existe uma apropriação das marcas pelos consumidores e fãs. A comunicação das marcas muitas vezes já não é feita pelas próprias marcas, mas pelos seus consumidores, pelos seus fãs e também pelos seus, infelizmente, detratores. Ou seja, é muito importante envolver aqui os consumidores nesta área, porque geralmente basta ver que existe um conjunto de marcas e instituições que têm mais páginas não oficiais do que oficiais e algumas delas até com mais gente, com mais seguidores do que as próprias páginas oficiais. O feedback é a palavra fundamental nas redes sociais. Saber escutar e saber agir em consonância com isso. É de facto a palavra-chave, é o feedback. Sem feedback não existem redes sociais nem interações. Concluindo agora a minha apresentação. Concluindo num conjunto de palavras-chave. As redes sociais são uma ferramenta de interação. É fundamental ser honesto e transparente nas redes. Muito raramente o botão delete funciona, porque geralmente as dimensões
que depois se chega são muito maiores. Neste caso, a mentira tem perna curta, geralmente. É tanta gente envolvida que facilmente se detecta a mentira e cria graves problemas. Pois é muito importante também ter relevância, a relevância e o timing adequado. Ou seja, não basta ser relevante, também é importante saber o timing adequado. Um post colocado numa altura que não faça sentido, que já tinha perdido a validade, vai-se perder entre milhões de outros posts e ninguém vai prestar atenção. Depois é importante também gerir estas redes com profissionalismo. Cada vez mais existem, por exemplo, e sendo uma oportunidade de emprego, as redes sociais vieram criar uma oportunidade de emprego, os gestores de conteúdos de redes sociais. Há muitas empresas e agências de comunicação que já têm departamentos próprios só para gerir redes sociais. Não fazem mais nada, é mesmo isso. E a experiência que temos na QSP tem-nos demonstrado isso. As redes sociais são uma forma de cocriação, é fundamental o feedback e depois, tendo estas condições, que são quase condições sine qua non, para ter uma presença efetiva e eficaz nas redes sociais, se a isso tudo lhe conseguirmos somar a criatividade, temos a receita perfeita, se pode dizer assim. Se a isto tudo conseguirmos, a esta criatividade, somar um pouco de humor, então geralmente é o que tem mais sucesso nas redes sociais. São as áreas que... Agora, nem sempre não é fácil ser engraçado, nem toda a gente que é. Por exemplo, eu vou tentar agora ser engraçado e provavelmente não vou ter piada nenhuma. Não sei se sabem o que é isto, já agora faço aqui um exercício. Provavelmente a maior parte... Se não sabem, trouxe um péssimo exemplo. Se souberem, é porque trouxe um exemplo relativamente... Alguém sabe o que é isto? Prontos. Isto é o meu nome, Bruno Ferreira Leoncificado, e que foi uma estratégia, foi uma campanha de uma agência de marketing de guerrilha, a Torque, fez uma brincadeira uma brincadeira que uns pais fizeram à sua filha, que foi chamar Leonce Victória, e então eles fizeram uma brincadeira sobre isso. Mas aqui a questão é isto, o que eu quero dizer é o seguinte, foi uma campanha feita no timing exato, foi na altura que saiu o nome, e depois com criatividade. Esta campanha, sendo uma brincadeira de uns criativos da agência, nas primeiras 24 horas teve 100 mil participantes. 100 mil, passa a expressão, leoncificadores. E o que demonstra bem da importância do timing e da criatividade e também do humor nas redes. Depois, concluindo, o fundamental é deixar os outros falar sobre nós, sobre vocês, no caso das marcas, e geralmente bem, claro. Porque o mais valorizado é o que se diz à volta da marca e não tanto o que a marca diz, porque o que a marca diz já é uma opinião condicionada, não é? Ninguém vai dizer mal de si próprio. E, portanto, o objetivo é controlar e gerir esta informação que circula à volta da marca, deixar os outros falar sobre ti, bem claro. Isto é uma frase até do Andrew Stephan, que esteve presente na nossa conferência e que concluiu assim, eu também achei por bem trazer. Espero que tenham gostado, agradeço a vossa atenção e estou disponível agora para as questões que decidam colocar. Ora, para mim é sempre um prazer ter como convidado um antigo aluno. Porque, aliás, quando começamos a organizar estas jornadas, foi logo uma das decisões que tomamos, é que teria, digamos, ao que já acontece nos anos anteriores, pelo menos um antigo aluno a intervir. O tema, para mim, é também um tema muito interessante, porque está muito relacionado, inclusive, com aquilo que eu faço agora aqui no SCAP, nomeadamente nas aulas que dou no mestrado em marketing digital. Aliás, vou ter agora até um terceiro módulo, que é exatamente sobre redes sociais, por isso vou aproveitar no intervalo para convidar aqui este aluno para dar uma ajuda, e tu vais ter que aceitar, não é? E começaria, antes de passarmos às questões,
Só para fazer aqui uma nota introdutória e para vocês perceberem o quanto isto é importante. Nesta altura, que vocês sabem, os alunos de terceiro ano, muitos deles estão a fazer estágio. E eu há 2, 3 dias, esta parte, que recebo mails, não vou dizer quem é o aluno, mas está numa empresa na cidade do Porto, e creio que nunca foi dos alunos dos mais interessados exatamente nesta área. E isso às vezes acontece. Os alunos dizem muitas vezes aos professores: professor, mas por que eu estudo isto? Mas eu não vou trabalhar nisto. Isso é um grande erro, porque onde nós vamos trabalhar, nós não imaginamos, não é? E então o que é que acontece? Aqui há 2, 3 dias eu recebo o primeiro mail. O aluno muito aflito porque tinha ido parar uma área de turismo. E a coisa estava a ficar complicada. Então pediu-me se eu lhe mandava informação sobre turismo. Queria estudar alguma coisa sobre turismo, estavam-lhe a pedir para fazer um plano promocional e se eu lhe arranjava umas coisas. Pronto, andei à procura de alguma informação, enviei-lhe. No dia seguinte vem a segunda questão. Afinal, precisava era de informação de redes sociais para fazer promoção ao turismo. E ontem, já em ar muito aflito, ao professor, afinal o que eles querem mesmo é marketing digital. E querem relacionar. E então ele até, por acaso, falou-me numa rede que eu desconhecia. Ele disse: nós neste momento estamos a publicitar a cidade do Porto, já estão a ver a que nível é que é. Estamos a publicitar a cidade do Porto numa rede social, mas eles dizem-me que isto não chega e querem que eu comece a publicitar noutras redes sociais. O que é que me pode dizer sobre isto? Isto, portanto, é só para dar aqui o mote de partida e vocês perceberem de que, em primeiro lugar, quando se está numa escola como a Escapo, o importante é fazer uma aprendizagem e que ela seja o mais bem feita possível nas matérias que aqui são abordadas, até porque o futuro é algo que nós não conseguimos prever. E o que aconteceu a este aluno poderá acontecer amanhã a um de vocês, é exatamente ir parar a uma área que vocês nem sonham e depois surgem realmente estes problemas. Também, muito sinceramente, não estou preocupado, porque entendo que, seja qual for a área a que vocês vão trabalhar, eu creio que vocês estão preparados. A única coisa que depois têm é que fazer uma especialização. No entanto, fica desde já aqui o alerta de que as redes sociais são realmente, hoje, fundamentais para muitas empresas, até porque, como vocês sabem, nós estamos numa altura de crise, e cá vem mais uma vez a crise, e quando falamos em crise, falamos de uma coisa muito simples para as empresas: baixar custos. E as empresas têm também a ideia, nem sempre correta, de que baixar custos hoje é fazer tudo pelas redes sociais. O Bruno já aqui nos disse que há empresas que hoje já têm departamentos só para tratar de redes sociais. Portanto, as coisas também não são propriamente a custo zero. Aliás, eu costumo dizer que nunca há almoços grátis. No entanto, as redes sociais hoje para as empresas são vistas como realmente uma forma de levarem as suas marcas ao consumidor final, apesar de tudo, de uma forma muito mais económica do que era feito com a publicidade tradicional. Sendo assim, estamos abertos agora a questões. Não, já está ali uma. Primeira, segunda, ok? Muito bom dia, Bruno Teixeira, ex-aluno do Escape. Trabalho na área da banca e vejo com gosto estas jornadas, que são sempre boas, a reviver ao longo dos anos e dar em contacto contínuo. A minha pergunta tinha a ver com o seguinte: é verdade que hoje em dia as empresas procuram todos os momentos de atenção indisputada. Portanto, há essa preocupação contínua, mas esses momentos cada vez estão mais curtos, porque efetivamente cada vez temos menos tempo e paciência para estar atentos àquelas pequenas coisas. A questão é esta: é verdade que no início as redes sociais criaram a nossa atenção e tivemos muitos momentos em que tinha a nossa atenção, quando a informação era reduzida. O problema é que hoje em dia a quantidade de informação é tal que eu começo a achar é que vai-se começar a perder esse efeito de atenção indisputada e vai-se começar a perder o efeito em si das marcas. Eu pergunto, num estudo referia isso ou não? É que verdade, quando falou da questão da televisão, em que ninguém estava atento ao que estava a dar na televisão, mas estariam interessados no que estavam as marcas a publicitar? Eu, pessoalmente, não... Ou seja, o nosso estudo não responde assim taxativamente a essa questão, não era um dos conteúdos. Mas o que se verifica é que, como disse,
apesar desta questão das marcas sociais, muitas vezes o que interessa mais não é tanto o que as marcas dizem, mas o que os outros, o lado quase subliminar que está por trás destas questões. Tipo, ninguém, por exemplo, compra um carro por a marca X anunciar que ele é bom, mas se os nossos amigos disserem que ele é de facto bom e relatarem experiências positivas, provavelmente vamos ter outra opinião sobre esse carro. Falando de carro, posso falar sobre outro produto, por exemplo, a banca, acontece um pouco isso. As pessoas já têm uma opinião provavelmente um bocadinho condicionada pela banca, até pelas últimas questões, mas quando existem relatos positivos dos amigos e das relações mais próximas, é mais fácil. E também depois, aqui também depende, claro, da forma como as empresas e as marcas estão presentes nas redes sociais. A questão da disputa da atenção, de facto, em milhares de postos é difícil até que ponto saber se as pessoas prestam atenção ou não a determinado post em especial. Também não é fácil medir isso, não é? Não é fácil, através de audiometria televisiva, colocam um programinho na televisão, um aparelho, e indica pelo menos se a televisão está ligada ou não está ligada. Nas redes sociais, se a pessoa presta atenção a determinado post, também não é fácil. Agora, depois também existem técnicas para isso, que é, por exemplo, as redes sociais têm, como direi, não sei se o termo é conectores, mas, ou seja, os posts mais linkados, com mais likes, geralmente aparecem em cima. E a questão é um pouco essa. O nosso estudo, por exemplo, indica algumas horas de contacto, por exemplo, as horas a que as pessoas mais estão presentes nas redes. E às vezes uma coisa que parece pouco importante, colocar um post às 3 da manhã ou às 5 da tarde, faz toda a diferença, porque esse post às 3 da manhã ninguém vai ler, provavelmente quando surgir já vem cá para o fundo da lista, e às 5 da tarde estará ali, que até foi uma das horas a partir das quais as pessoas referiram começar a aceder mais às redes sociais. Se calhar aparece logo na primeira posição e é logo registada de outra forma e merece outra atenção. Não sei se respondi de alguma forma à questão. Bom dia. Eu tenho uma questão para lhe colocar. Na sua opinião, porque penso que esse não foi um assunto abordado no seu estudo, na sua opinião, qual é a área disciplinar nas organizações que acha que é mais adequada para fazer a gestão dos conteúdos que são transmitidos ou que são gerados nas redes sociais? Há várias opiniões. Na minha opinião, serão as relações públicas, umas novas relações públicas, já com uma componente de formação do digital. Poderá ser o marketing, poderá ser outra área qualquer. Na minha opinião, as relações públicas vão muito beber aos valores que as redes sociais valorizam, como é o caso da honestidade, como é o caso da isenção, e outros valores que estão associados. Na sua opinião, qual é a área multidisciplinar que é mais adequada para fazer essa gestão? Eu acho que aqui a questão é mesmo essa questão da multidisciplinaridade. Porque é um pouco como o marketing, quer dizer, hoje em dia já se discute se está antes o marketing, se está o branding, ou seja, até que ponto é que é mais importante o branding, a gestão da marca, ou o marketing em geral. Ou seja, acho que não há fórmulas secretas, mas, por exemplo, a experiência que temos na QSP é que já em empresas, vendemos, por exemplo, um estudo destes a uma empresa, onde tinha, de facto, um gestor de conteúdos. O trabalho dessa pessoa na empresa era gerir as redes sociais, não fazer mais nada, ver o que se diz, fazer comentários às pessoas, e existem cada vez mais empresas a contratar com esse fim. Ainda ontem estava a ler, um cliente nosso está a colocar um anúncio para esse fim, ou seja, a pessoa vai ser contratada só para gerir esta relação. Agora, se é mais a comunicação, as relações públicas, não sei. O que eu acho é que tem que haver uma interligação entre todas as partes e ser algo multidisciplinar nesse sentido. Provavelmente as relações públicas, até porque as redes sociais online vão buscar muito
ao lado da sociologia e das relações sociais e relações públicas, não é? Provavelmente fará sentido. Agora também não sei dizer se será mais as relações públicas, se será o departamento de comunicação, depende um pouco também da própria dimensão da organização. Uma pequena empresa, por exemplo, a nossa empresa é uma pequena empresa, não está estruturada dessa forma, há alguém que está responsável, mas também não é fácil, e quando estamos a dizer que as redes sociais são geridas por um departamento ou outro, às vezes também depende um bocado da dimensão da própria empresa. Bom dia. Aquilo que eu, para já, não sou aluna de marketing, sou aluna de comunicação empresarial e acho que podia dar um contributo à resposta que aquela senhora ali colocou. Professora, pronto, peço desculpa. Nós estudamos muito quais as diversas áreas, quais as saídas que um comunicador tem, e uma delas é precisamente isso, que é o saber comunicar nas redes sociais. E também, por exemplo, a nossa professora de comunicação institucional já deu também o caso de um ex-aluno de comunicação empresarial que o seu trabalho é única e exclusivamente monitorizar todas as redes sociais para saber de tudo o que tem a ver com a empresa para que ele trabalha. Por isso acho que, mais uma vez, realmente também acho que qualquer pessoa que trabalhe numa empresa que tenha a ver com comunicação, com marketing e tudo mais, pode estar envolvido nesse trabalho, mas é essencialmente, a meu ver, um trabalho de um comunicador. E depois também, já agora, acrescentando outra coisa, também depende um bocado, creio eu, da rede social. Se estivermos a falar no LinkedIn, provavelmente a área dos recursos humanos terá uma importância acrescida nessa gestão, nomeadamente na publicação de ofertas de emprego, de procura de informação sobre potenciais trabalhadores, etc. A gestão terá que ser uma gestão de tudo que é dito na internet, não só nas redes sociais, não é? Portanto, as empresas hoje em dia não podem ficar impávidas e serenas enquanto tudo se passa, tudo acontece na internet, não é? Portanto, o estar atento, o tentar de alguma forma fazer essa gestão, penso que é um grande desafio, porque eu ainda não percebi bem o que é que as empresas ou as organizações, de um modo em geral, estão a fazer nesse sentido. Porque eu vejo que algumas organizações têm pessoas de áreas do marketing a fazerem essa gestão, essa tentativa de gestão, outras têm da área de comunicação, outras têm... Ainda não se percebeu bem quem é que é a pessoa que tem uma função, se calhar, mais adequada ou mais próxima àquilo que são as necessidades muito próprias de quem usa a internet. Daí a minha questão, porque eu gosto de ouvir sempre diferentes opiniões, porque penso que ainda é algo que está a ser muito discutido, não é? Porque ainda não se sabe, está muito em informação, não é? Daí a minha questão. Muito obrigada. Bom dia. Só tenho duas questões. Uma delas é, espero bem que o ginásio não seja o Homes Place, aquela que ele manda, centro de comunicação. E a segunda é, qual é o futuro das redes sociais? Sendo que está tudo saturado, toda a gente ouve e recebe imensas marcas no seu e-mail, no Facebook. Qual é o futuro da comunicação em relação a estes campos das redes sociais? A primeira questão é fácil responder, não é o Homes Place por acaso, mas também tenho tido algumas já agora, experiências relatadas que me indicam que existe algum exagero nessa matéria, mas é isso aí. Peço desculpa por este comentário. Nomeadamente de telemóvel, de mensagens escritas que já me referiram que às vezes são um bocadinho abusivos. Relativamente à segunda questão, quer dizer, o futuro das redes sociais, ou seja, as redes sociais também são muito o que os utilizadores fazem delas. É aquela questão que estava a dizer do Facebook, que nasceu se calhar com uma determinada finalidade inicial, mas depois as redes sociais, o que é que são as redes sociais? As redes sociais, a plataforma não é nada a plataforma tecnológica não é nada de especial. A questão está depois o que os utilizadores fazem delas. Agora, claro que há novas áreas a surgir, por exemplo, em termos com os novos aplicativos de geolocalização
onde é possível acrescentar outras vertentes. Tipo, hoje em dia é possível saber onde é que o amigo X está, porque o telemóvel dele indica onde é que está conectado com um determinado programa. Agora, outra questão também que eu acho que acontece, e que, por exemplo, se passou um bocadinho com o Wi-Fi, é que as redes sociais, isto não é um dado de estudo, mas é uma opinião que eu tenho, é que provavelmente as redes sociais que estamos a falar hoje não serão as que estaremos a falar daqui a 5 anos. O Wi-Fi nasceu com um determinado fim, com um grande sucesso, e ainda estudos recentes, o nosso estudo não indica nada disso, mas estudos recentes diziam que há pouco tempo que era a rede social mais utilizada, o que o nosso estudo de facto não indicou. Mas depois eu acho que também existe aqui um bocado a necessidade quase de um reset à rede, do tipo. A partir de determinado ponto, o utilizador perde um bocado o controle da sua rede social. Tipo, quando permites que um conjunto de pessoas, até nem te interessa muito ter na rede, mas fica mal dizer que não, façam parte dessa rede, chegas a um ponto, se calhar, depois a solução é fazer um reset e começar de novo e criar uma rede nova, que é um bocado que acontece também nas relações pessoais. As pessoas vão migrando existe um núcleo base de amigos, mas depois ao longo da vida vão criando vários grupos de amigos, e acho que as redes acontece um bocado isso também. Acho que é um bocado por aí que passa. Ficaste satisfeito com a resposta do Homes Place? Está o recado dado. Bem, eu agora, pronto, sou mesmo obrigado a interromper a sessão de questões com o Bruno, mas o Bruno vai acompanhar-nos a todos no coffee break neste momento, e poderão trocar mais impressões e colocar mais questões, se não se importarem, está bem? 15 minutos de coffee break, está bem?